Oi, oi! Bom, hoje agora a gente vai falar um pouquinho sobre o modernismo brasileiro. O modernismo aqui no Brasil foi uma resposta ao que estava acontecendo na Europa com as vanguardas europeias, né? Então lá estavam ocorrendo uma série de vanguardas, uma série de ismos, né? Por exemplo, surrealismo, dadaísmo, cubismo. E aqui no Brasil, os artistas que conheceram lá fora essas vanguardas resolveram aqui trazê-las, mas misturando-as com nossa realidade, ou seja, levando em consideração não só essas técnicas modernas de mais liberdade, de expressão e de pesquisa de materiais, mas o que unia esses artistas era poderem misturar em seus próprios trabalhos mais de uma, duas ou três dessas vanguardas ao mesmo tempo, e principalmente que a temática se relacionasse ao Brasil. A fauna, a flora, os costumes, as tradições. Ok? Bom, a Anita Malfatti ela é considerada uma espécie de primeira artista modernista, embora ela não tenha participado da famosa Semana de 22. Essa exposição que ela realiza, na verdade, vai ser em 1917. Ela apresenta já quadros que não tem nada a ver mais com a beleza tradicional, acadêmica, né? Pelo contrário, ela busca explorar emoções da pessoa ou do objeto retratado. Então ela tem uma pegada também expressionista, né? E em alguns momentos também ela adere, né, a ideais dos grupos, do grupo modernista, de colocar mais cores, a fauna, a flora, que lembre o Brasil. Tá? Ela não vai ser bem aceita, principalmente pela sociedade mais conservadora e paulistana, vai ser muito criticada e, portanto, em 1917 ainda não se inicia o modernismo, apesar da artista já ser modernista. Bem antes da Anitta, em 1914, a gente tem um estrangeiro que chega aqui ao Brasil, de viagem, numa situação aí de refúgio, né? Porque tinha origem lituana e havia um conflito, né, muito grande na Europa nas primeiras décadas, né, com a Primeira Guerra Mundial. E ele vem fazer exposições, é muito bem aceito. O trabalho dele é também expressionista, que é o trabalho do Lazar Segal, né? Então ele também, antes da Anitta 1917 e ele em 1913, são os dois que já trazem ao nosso cenário obras de caráter modernista, ou seja, com distorções, com desproporções, misturando surrealismo com cubismo e outras linguagens possíveis. Bom, a Semana de 22 ela foi pensada, né, por Emiliano de Cavalcante, né, em 22 de fevereiro, na semana de fevereiro, e ela é considerada o marco do modernismo no Brasil, porque é nesse momento que se apresentam oficialmente obras com essa intenção, né, das mais variadas pesquisas de linguagens das vanguardas europeias. E esses artistas trazem na intenção de dar um fim a uma arte meramente acadêmica, meramente voltada a cópias de padrões idealizados de uma beleza que sequer conhece a nossa própria realidade brasileira, né? Então são artistas jovens que querem inovar e que realizam essa exposição justamente no centenário da independência do Brasil, né? Em São Paulo. Então, assim, de uma maneira geral, o grande legado da primeira fase é resgatar elementos da cultura tradicional, que até então não tinham tido espaço na arte oficial, né? Desenvolver também uma arte que pudesse ter a liberdade de pesquisa de materiais, de temática, de formas. Tá? Para isso, ter uma visibilidade mais interessante
criaram essa Semana de Arte Moderna de 22, que ao mesmo tempo tenta conciliar as vanguardas europeias com uma identidade nacional. Então tá aí o diferencial do que foi feito aqui no Brasil com o resto da Europa e com o resto também da América Latina e também América Central e do Norte. E, de certa maneira, né, o grande elemento aí é realmente a cultura brasileira e os seus costumes. Diante desse cenário de propostas de liberdade, né, a gente vê, por exemplo, monumentos já inovadores, né, colocando aí referências cubistas, geométricas, estilizadas também. Uma certa ousadia, né, principalmente no trabalho do Emiliano Cavalcanti, que coloca a mulata, a mulher sensual, não é mais a deusa, não é mais a ninfa, né? Coloca o samba, os costumes, a sensualidade também, né? Tentando entender essa nossa mistura, né, de etnias, de culturas, e buscando também essas misturas das vanguardas, né? Então aqui a gente já vê um elemento mais cubista, ao mesmo tempo fauvista, né? Nesse outro trabalho, esse peso visual quase que é uma escultura, embora a gente saiba que seja uma pintura, né? Mas essa brincadeira dos materiais, né? Essa geometrização. E a gente destacaria nessa primeira fase a Tarsila do Amaral, porque foi uma das mulheres que vai assumir um pouco esse lugar da Anitta, que teve no início, né? A Tarsila toma para si essa intenção e ação também de liderar um pouco esse grupo. E aí ela vai estar fazendo também essas pesquisas, né? A obra mais famosa é essa, que chama-se Abaporu, que do Tupi-Guarani quer dizer homem canibal. E é essa proposta, é o quadro que simboliza a proposta do modernismo aí nessa primeira fase. Ou seja, apropriar de todas as vanguardas, mas fortalecer a cultura nacional com uma linguagem nacional, com temática nacional. Assim como o canibal, que se alimenta, né, do inimigo quando o derrota para absorver as suas forças. Aqui é uma outra pintura, né, mais geométrica também. Na anterior tinha um caráter mais surreal, aqui mais cubista, mais fauvista, né, uma certa ingenuidade também. E aqui mais na fase final, né, já chegando aos anos 30, com a queda da Bolsa de Nova York, a depressão e ao mesmo tempo o mundo entra em recessão, né, os modernistas começam a estar em questões sociais, né. Então você vê a própria Anitta, né, se inclui aí também como um elemento no quadro, né. Ela está aqui, né, nesse cantinho, mas existem outros e a intenção é mostrar essa diversidade, né, de pessoas. E enquanto o outro mostra a cidade, aqui mostra esse contraste com o campo, com o interior. Já o Antônio Gomide vai estar pintando os sonhos, os delírios. Também notamos cubismo no Gomide, elementos cubistas, elementos fauvistas, já que suas cores, suas formas não têm que obedecer à cópia da realidade. E o Ismael Neri, com seu surrealismo, com seu mistério, com seu devaneio, com suas máscaras e seu silêncio também, né? Como heranças aí dessa linguagem surreal que busca o sonho, busca aquilo que não é de uma compreensão direta, né, mas de uma mistura aí de pensamentos. Cícero Dias também, né, de vez em quando tem essa pegada. Né, então a gente percebe aí, se fôssemos falar, né, que existem mais de uma ou duas vanguardas.